abrimos as nossas Bíblias no livro de São Mateus capítulo 5, glória a Deus. São Mateus capítulo 5, glória a Deus, versículo, glória a Jesus, versículo 1, glória a Jesus, aleluia. São Mateus capítulo 5, versículo 1, nos fala assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinavam, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus Cristo, ele quando chega naquele monte, ele senta e a multidão o começa a chegar perto e ele ali começa a ensinar. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximou-se deles os seus discípulos. Aí os discípulos começam a aproximar-se dele, e ali ele, vendo os discípulos ali se aproximando dele, aí ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. Quando tem alguém chorando, sempre aparece outro para consolar, sempre aparece alguém para consolar. E aqui o Senhor Jesus, ele tem mostrado aos seus discípulos que quando alguém chora, sempre tem alguém para consolar. Quando chora, sempre aparece alguém para consolar. E quando você chora diante do Senhor, quando você chora buscando a presença do Senhor, quando você chora por algum motivo e está na presença do Senhor, buscando ao Senhor, o Senhor, ele te consola. Quando você chora por algum motivo, mas você busca, adora o Senhor, você busca a presença do Senhor, você exalta o nome do Senhor, o Senhor, ele te consola, o Senhor, ele te dá força, o Senhor, ele te ajuda, o Senhor, ele te ajuda a caminhar, o Senhor, ele te dá ânimo, o Senhor, ele seca as tuas lágrimas, o Senhor, ele pega as tuas lágrimas, o Senhor, ele te dá vitória. E Jesus, ele continua: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Precisamos ser manso, precisamos ser humilde, precisamos, meus amados, ser manso, precisamos andar sempre na presença do Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor, pedindo graça ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude, pedindo ao Senhor que nos conforte, que nos dê força para que nós venha vencer, para que nós venha passar pelas lutas, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude, para que nós não venha ser aquelas pessoas que se irritam por qualquer coisa, que fica bravo por qualquer coisa, mas a palavra do Senhor, Ele nos fala aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Precisamos ser manso, precisamos estar sempre na graça do Senhor, precisamos estar sempre buscando a graça do Senhor em nossas vidas, buscando a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Precisamos ser manso, precisamos ser humilde, precisamos estar sempre alegre na presença do Senhor. Glória a Deus. E no versículo 6 ele fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você tem sede, se você é justo, se você tem sede de justiça, você é farto, você é abençoado, porque o Senhor, Ele é misericordioso para com os seus, porque o Senhor, Ele é misericordioso para com os seus. Você tem que ser justo, você tem que buscar o Senhor, você tem que buscar a presença do Senhor, você tem que ser aquela pessoa que busca a justiça, você tem que ser aquela pessoa que busca aquela justiça, mas na presença do Senhor, adorando ao Senhor, pedindo graça ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor, para que o Senhor venha entrar com providência, para que o Senhor venha dar vitória, para que o Senhor venha estender as suas mãos, para que o Senhor venha abençoar a tua vida. No versículo 7 ele fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos. Você tem que ser misericordioso, porque você sendo misericordioso, você também alcançará misericórdia. Se você for misericordioso, você também alcançará misericórdia, porque sempre vai ter alguém para ter misericórdia de você, porque você foi misericordioso, porque você foi misericordioso. Então o Senhor, Ele é misericordioso para conosco, o Senhor, Ele é misericordioso para com nossas vidas, o Senhor, Ele é misericordioso para com você. Você tem que ser também misericordioso, quem sabe, pelaquela pessoa que está ao teu lado. Às vezes você o ignora por algum motivo, às vezes aconteceu alguma coisa, você o ignora, mas não o ignore, seja misericordioso, porque se você é misericordioso,
você também alcança a misericórdia. O Senhor, Ele sempre tem misericórdia daqueles que são misericordiosos. O Senhor, Ele sempre está pronto para abençoar aqueles que também abençoa. O Senhor, Ele está sempre pronto para abençoar aqueles também que ajuda, aqueles que têm misericórdia dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus irmãos. Deus, Ele sempre abençoa aqueles que abençoam também. Glória a Deus, glória a Jesus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado aquele que é limpo de coração, aqueles que andam na presença do Senhor, aqueles que não andam fazendo as coisas que desagradam ao Senhor, mas aqueles que são limpos de coração, aqueles são bem-aventurados. Se você é limpo de coração, você é bem-aventurado. Se você é limpo de coração, você é bem-aventurado, porque o Senhor, Ele sempre, Ele está ao teu lado. O Senhor, Ele sempre está pronto para te abençoar. O Senhor, Ele sempre está pronto para te dar vitória. Você tem que ser limpo de coração, você tem que ser limpo, porque o Senhor, Ele abençoa aqueles que são limpos de coração. O Senhor, Ele abençoa aquele que anda na presença do Senhor. O Senhor, Ele abençoa aquele que procura a buscar a presença do Senhor, aquele que procura adorar Ele, aquele que procura buscar Ele em espírito e em verdade. O Senhor, Ele abençoa, o Senhor continua abençoando os seus. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Meus amados, nós precisamos ser pacificadores, nós precisamos pacificar, nós precisamos estar sempre unidos, precisamos sempre estar abraçando, precisamos sempre estar pacificando, precisamos estar sempre conversando com alguém, ajudando alguém, aconselhando. Nós precisamos ser pacificadores, nós precisamos ser aconselhadores, nós precisamos estar sempre ao lado daquelas pessoas que sabem que necessita de algum apoio. Nós precisamos estar apoiando, precisamos ser pacificadores, precisamos apoiar, precisamos aconselhar. Quem sabe muitas vezes, por nós aconselhar muito, às vezes nós falamos, eu vou deixar de mão, eu não vou falar mais, mas não, nós precisamos ser pacificadores, precisamos apoiar, precisamos aconselhar, precisamos dar mão para aqueles que precisam de uma mão amiga, precisamos dar mão para aqueles
precisa de um apoio, precisamos dar mão para aquele que precisa de um apoio espiritual, precisamos dar mão para aqueles que precisam de um apoio, meus amados. Não podemos colocar os obstáculos na frente, não podemos deixar que os obstáculos venham nos atrapalhar com que nós venha fazer a obra do Senhor. Não podemos deixar com que os obstáculos venham fazer nós não ser uma pessoa que venha ser pacificadores. Nós não podemos deixar com que os obstáculos venham nos atrapalhar. Nós vim abraçar aqueles que precisam de um abraço. Nós precisamos estar apoiando aqueles que precisam de um apoio. Nós precisamos abraçar, aqueles que precisam de um abraço. Muitas vezes nós o ignoramos, mas não podemos ignorar. Nós temos que abraçar, porque tem muitas pessoas que às vezes está necessitando de um abraço, e muitas vezes por falta de um abraço, aquela pessoa às vezes é triste, às vezes é desanimado, às vezes por falta de um abraço, por falta de um ombro amigo, por falta de uma pessoa que os apoie, que dê uma palavra de conforto. Meus amados, nós precisamos ser pacificadores. Nós não podemos, quando vê alguma coisa, quando vê alguém, quem sabe às vezes ignorando um outro, nós não podemos colocar, como se fala, mais lenha na fogueira. Não, nós temos que ser pacificadores, nós temos que aconselhar, nós temos que apoiar. Quando nós vê alguém, quem sabe às vezes nervoso por algum motivo, nós temos que abraçar, nós temos que apoiar, nós temos que aconselhar, nós temos que fazer, meus amados, o que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Nós temos que fazer a obra do Senhor do jeito que o Senhor Jesus Ele tem nos ensinado e nos colocado esta responsabilidade de ser um ensinador, de ser um pacificador, de ser um apoiador. Nós precisamos estar apoiando, nós precisamos apoiar aqueles que precisam de um apoio. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições, porque por causa da justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça. Meus amados, quantos sofrem perseguições por causa da justiça? Quantos sofrem perseguições por causa da palavra do Senhor? Quantos sofrem perseguições porque quer as coisas direitas? Quantos sofrem perseguições porque quer as coisas certinhas? Quantos sofrem perseguições porque anda na presença do Senhor? Mas, meus amados, nós sofremos perseguições, mas sabemos de uma coisa, como o Senhor tem também nos falado, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci.
você também vai vencer. Nós também vamos vencer, porque foi isso que Jesus tem nos deixado. Eu venci o mundo, tente bom ânimo, eu venci. Ou seja, não importa, você serve ao Senhor, vem as perseguições, mas se você continuar firme na presença do Senhor, você vai ser vencedor, você vai ser vencedora, você vai ser vencedor, você vai ser vencedora. Sabe por quê? Porque a perseguição veio, mas você seguiu firme em Jesus, você continuou firme na presença do Senhor, você continuou firme adorando ao Senhor, você continuou firme buscando a presença do Senhor. Você quer ser vencedor? Continue firme. Você quer ser vencedora? Continue firme. Continue adorando ao Senhor. Não deixe que as perseguições venham fazer com que você desista de buscar a presença do Senhor. Não deixe com que as injustiças venham fazer você desanimar, venha fazer você deixar de buscar o Senhor, deixar de fazer a obra do Senhor, deixar de adorar o Senhor. Muitas pessoas, às vezes por causa da perseguição, às vezes por causa, quem sabe, do desânimo, da desunião, às vezes ele desanima, às vezes se entristece e deixa de fazer o que é para fazer, o que o Senhor tem dado nas suas mãos, o que o Senhor tem colocado para você fazer. Mas não desista, não desanime, não se entristeça, porque o Senhor, Ele é na tua vida, e o Senhor, Ele te entregou algo a você. Se Ele te entregou algum talento, então, meus amados, venha fazer o que o Senhor tem te entregado. Se o Senhor te entregou algo a fazer, se o Senhor te entregou algum talento, vá granjear o talento que o Senhor tem te entregado, mas não enterre o talento que o Senhor tem te entregado. Não enterre o talento que o Senhor tem te entregado. Às vezes, por causa dos levantes, por causa das injustiças, por causa dos problemas, por causa do desânimo, às vezes você vem enterrar o talento. Não enterre o talento que o Senhor tem entregado nas tuas mãos. Não enterre, porque o Senhor, Ele é na tua vida. O Senhor, Ele está pronto para te dar vitória. O Senhor, Ele está pronto para te dar graça. O Senhor, Ele é na tua vida. O Senhor, Ele está pronto para abençoar a tua casa, a tua família, para abençoar os teus através da tua vida. Não enterre os talentos que o Senhor tem entregado nas tuas mãos. Glória a Deus. Como aqui nos fala, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça. Glória a Deus, porque dele é o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem te entregado. Sabe por quê? Porque o reino dos céus é daquele que corre atrás, é daquele que não se importa com as injustiças, é aquele que vai atrás da justiça, da coisa certa, que busca a presença do Senhor, que procura fazer as coisas direito. Bem-aventurado é aqueles que busca a presença do Senhor, que faz as coisas do jeito que o Senhor tem ordenado.
aleluia. No versículo 11 também nos fala assim: bem-aventurado sois vós quando vos injuriares e perseguires e mentindo disseres tudo mal contra vós por minha causa. Você pode passar por tantas as coisas, pode pessoas levantar-se contra você, você pode passar por qualquer coisa neste mundo, mas se você não se importar com as injustiças, se você não se importar com os problemas, se você continuar firme na presença do Senhor, você é bem-aventurado, você vai ser vencedor. Você vai ser vencedor, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é na tua vida. Porque o Senhor, Ele é na tua vida. O Senhor, Ele está pronto para abençoar a tua vida se você continuar firme na presença do Senhor. Se você não deixar com que as lutas, com que os problemas venham te abater, mas se você continuar firme na presença do Senhor, o Senhor vai continuar te abençoando. O Senhor vai continuar te dando vitória. No versículo 12, ele fala assim, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amados, pode acontecer o que for, pode vir a perseguição que vir, você não pode desistir, você não pode deixar de fazer a obra do Senhor, você não pode deixar de fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, porque não é só você, não é só eu que vem sofrer perseguições, mas desde antes, desde a época dos profetas, desde a época dos profetas do Velho Testamento, que eles já sofriam perseguições, mas eles não desistiam, eles continuavam fazendo a obra do Senhor. Eles saíram vencedor, por quê? Porque eles continuaram firmes fazendo a obra do Senhor. Eles continuaram firmes fazendo a obra do Senhor. Então não desista, continue, insista, seja insistente, continue na presença do Senhor, continue buscando ao Senhor, continue adorando ao Senhor, continue buscando a presença do Senhor. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele merece toda honra, toda glória, toda exaltação. Ele merece. Ainda que os levantes venham, ainda que os problemas venham, mas o nosso Deus, Ele é maior. Ele é maior do que os seus problemas, Ele é maior do que as suas lutas, Ele é maior do que os vendaval que levanta contra você. O nosso Deus, Ele é maior. O nosso Jesus, Ele sofreu perseguições,
Se o nosso Jesus, ele sofreu perseguições, por que nós não podemos sofrer? Ele sofreu e ele foi vencedor. E nós somos vencedores porque ele está ao nosso lado, porque ele trabalha ao nosso favor. Ainda que os ventos se levantem, ainda que o mar se levante, mas o nosso Deus, ele é maior para conosco. O nosso Deus, ele é maior para conosco. Creia tão somente nesta palavra que o Senhor, ele está ao teu lado. Ainda que a tristeza venha, o teu Deus, ele é maior. Ainda que os levantes venha, o teu Deus, ele é maior. O nosso Deus, ele é maior. O nosso Deus, ele é maior para conosco. Meus amados, vocês que ouviram esta palavra, guarde nos seus corações. E você que ainda vai ouvir, guarde, medite nesta palavra. Medite nesta palavra. O Senhor, ele sempre está pronto para abençoar aquele que confia nele, aquele que está buscando a presença dele, aquele que não se importa com os ventos fortes. Mas o vento forte vem, mas ele não desiste. Ele continua na presença do Senhor. Creia tão somente nesta palavra. Confie no seu Deus. Confie no nosso Deus, que ele vai continuar te abençoando. Ele vai continuar te dando vitória. Eu não sei qual que é a sua necessidade. Eu não sei qual que é o seu problema. Se o seu problema for enfermidade, se o seu problema for situação financeira, mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor, ele é maior do que os teus problemas. E o Senhor, ele cura. O nosso Deus, ele é os médicos dos médicos. O nosso Deus, ele é o médico que opera e não deixa cicatriz. O nosso Deus, ele é quem estende as mãos. O nosso Deus, ele é quem faz. Mas nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós não podemos se abater. Nós não podemos deixar com que os ventos venham fazer com que nós venha desistir de adorar o Senhor, de fazer a obra do Senhor. Meus amados, nós estamos aqui para adorar o Senhor. E você que ouviu esta mensagem pela internet, quiser vir adorar o Senhor algum dia conosco, venha. Nós estamos na rua dos Sabiá da Cantareira, número 56, no bairro Vila Airosa. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para buscar a presença do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai continuar falando aos vossos corações. Que Deus vos abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.